Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades de história, né? Estamos na questão 4 da página 122 e aí tem um trecho de uma música, a música Pindorama. Eu aconselho que vocês ouçam essa música no YouTube e tem umas imagens bem legais, muito legais mesmo, depois vocês ouçam. Mas ao invés de eu ler a letra da música, eu vou passar a letra dela e vocês prestem bastante atenção, que o som não tá muito legal, mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem aí, tá? E depois nós daremos continuidade aí às atividades, as respostas aí das atividades. Preste atenção aí, vai acompanhando a letra aí no livro, tá? Chuva em Portugal, Veracruz, apostos do Monte Pascoal. Que Cabral num desvio atrás de celular. Não foi o fim, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Bom, vamos lá então. Depois vocês entram no YouTube, né, ou então no Google e procura a música Pindorama. Vocês vão ver, as imagens são lindas, é uma animação muito bonita mesmo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Mas então, vamos lá. Letra A. Identifique o que era Veracruz, que foi achada por Portugal, tá? Então, era uma referência às terras brasileiras que tinham sido descobertas. O descobertas vocês colocam entre aspas, né? Porque na realidade o Brasil não foi descoberto. Os índios já estavam aqui, o Brasil já tinha dono, né? E essa descoberta não foi por acaso. Então, repetindo, era uma referência às terras brasileiras que tinham sido descobertas. Essa é a resposta, mas vou contar uma outra versão para vocês. Vera Cruz. Vera, né, lá em Portugal, quer dizer verdade. Olha, é verdade, existe uma terra, Vera, a terra que eles chamavam de cruz, que eles eram muito católicos, né? Então essa é uma outra versão. Mas vocês vão escrever aí a resposta referente, era uma referência às terras brasileiras que tinham sido, entre aspas, descobertas. Letra B da questão 4. A música afirma que a chegada de Cabral ao Brasil teria sido intencional. Todavia, não era esse o objetivo final da viagem. Indique qual era esse objetivo. Então, qual era o objetivo que eles dizem que Cabral tinha? Então, tinha o objetivo de chegar às Índias, né? Então, dizem que ele tinha o objetivo de chegar às Índias. Letra C. Utilizando as informações presentes na música e no decorrer do capítulo,
Apresente o argumento que mostra indícios de que a chegada de Cabral ao Brasil não foi acidental. Isso aí tá bem claro na música, né, gente? Coloca entre aspas porque vocês vão copiar do texto. Aliás, vocês vão copiar, não, vocês já devem ter copiado porque vocês já fizeram essa atividade, né? Então, mas, enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Tá bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima nesse trecho da música, ó. Tá ok? Entre aspas, mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional, já tinha sido tramado, né, gente, essa descoberta aí. Página 123, questão 5. Página 123, questão 5. Apresente o motivo que levou os europeus a considerar o Brasil um verdadeiro paraíso terrestre. Então, apresente o motivo que levou os europeus a considerar o Brasil um verdadeiro paraíso terrestre. A beleza do território, o clima agradável, a beleza das matas e os animais. Nossa, tudo isso, né, gente? Que legal. 6. Descreva a prática de escambo no Brasil no início do século XXI. Vocês sabem que escambo é troca, né? Por exemplo, eu chego para você e falo aqui, faz um favor para mim e em troca eu vou te dar este apontador, tá? Você amanhã traz vamos supor, traz um bolo de cenoura para mim e eu te dou este apontador. Isso é um escambo. Não envolve dinheiro, é uma comercialização que vai envolver troca de objetos, não vai envolver dinheiro. E os portugueses faziam muito isso com os índios, sabiam disso? Os índios iam lá na mata, cortavam um monte de árvore de pau-brasil e em troca os portugueses davam para ele espelhos, colares, coisa assim, bugiganga, sabe? Coisa que às vezes nem tinha tanto valor, né? Em troca da colheita lá do pau-brasil. Então vamos lá, a resposta da questão 6. Envolvia nativos e portugueses, né? Os nativos aí no caso eram os índios. Em troca da extração do pau-brasil, os indígenas recebiam mercadorias europeias, às vezes tecidos, às vezes espelho, às vezes panelas, né? Coisas que eles não tinham, né? Que eram novidade para os índios, os portugueses davam para os índios. Questão número 7. Após a leitura do capítulo, tente responder as questões propostas em sua introdução. A chegada à América seria uma descoberta? Eis a questão. Então, o que vocês acham? Vocês acham que foi uma descoberta? Né? Os historiadores afirmam que não foi uma descoberta. Se trata de uma chegada. Chegada você pode colocar entre aspas, vou repetir. Se trata de uma chegada e não de uma descoberta do continente americano, já que aqui viviam inúmeros povos. Né? Verdade, né? A gente descobre algo que está vazio, que está perdido. Se aqui já tinham habitantes, então essa terra já tinha donos, não é verdade? Então, letra B. Da página 123, questão 7. Quem eram os homens e mulheres que viviam nesse novo continente? Né? Então, quem eram os homens e mulheres que estavam aqui quando Cabral, com sua frota, né, com os seus marinheiros, com a sua comitiva, quando eles chegaram aqui, quem eram os homens e mulheres que viviam aqui? Eram homens e mulheres que possuíam uma cultura diferente do povo branco e que foram chamados de índios. Tá bom? Então vamos então para a página 124. 124. Vamos lá. Leia 2 trechos da carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal.
Nela ele relata os primeiros contatos com os habitantes do Brasil. Trecho 1. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Trecho 2. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Eles, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles se farão cristão e hão de crer na nossa santa fé. E, portanto, Vossa Alteza, pois de tanto desejo acrescentar à santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. Então, questão letra A, vamos lá. Descreva os indígenas brasileiros de acordo com o ponto de vista de Pero Vaz de Caminha. Como foi que Pero Vaz de Caminha descreveu, né, os indígenas brasileiros. Tá aí no texto, é só copiar, né, gente? Andavam nus ou seminus, usavam enfeites coloridos feitos de penas e se misturavam aos outros elementos da natureza. Eram esses os nossos indígenas, né? Povo bonito. Então, no segundo trecho, Caminha informa sobre a inocência indígena. Identifique a atitude que ele aconselha ao rei de Portugal a tomar em relação aos indígenas. Bom, então, Pero Vaz de Caminha aconselhou o rei a salvar a alma dos indígenas por meio da fé católica. Salvar a alma dos indígenas por meio da fé católica. Página 125, vamos lá. Leia o texto e marque a alternativa correta, a população nativa. Jamais se saberá com certeza, mas quando os portugueses chegaram à Bahia, os índios brasileiros somavam mais de 2 milhões. Dizimados por gripe, sarampo e varíola, escravizados por milhares de exterminadores pelas guerras tribais e pelo avanço da civilização, agora não passam de 325.652. Ainda assim, são 215 nações e 170 línguas diferentes. As tribos mais ameaçadas de extinção são os Chetás, do Paraná. Restam apenas 3 indivíduos. Os Junas, do Amazonas, que tem 7 indivíduos, e os Avás Canoeiros, 14, dos quais só 6 contatados. As tribos mais numerosas são os Ticunas, 23 mil índios, os Chavantes e o Caiapós. Existem pelo menos 50 grupos que jamais mantiveram contato com o homem branco. Tá vendo, gente? Ainda existe tribo no Brasil que nunca tiveram contato com o homem branco. 41 dos quais sequer se sabe onde vive, embora seu destino já pareça traçado. A extinção os persegue e ameaça. Que pena, né, gente? Então, os nativos do Brasil, letra A, conseguiram evitar a extinção por meio do controle de doenças? Claro que não, né? Muitos foram mortos por causa de doenças. Estão ameaçados porque não estabeleceram contato com os homens brancos? Muito pelo contrário, né? Eles estão ameaçados porque estabeleceram, né? Foram dizimados aos milhares e sofrem com ameaças de extinção? Sim! Então, marca aí, letra C é a resposta correta. Possui uma cultura única que poderá desaparecer em pouco tempo? Não, é uma cultura diversificada, né? Cada tribo tem sua cultura. Questão número 10, e a última questão, vamos lá. Explique de que maneira o contato entre indígenas e europeus contribuiu para a redução da população nativa da América. Então vamos lá para a resposta. Os indígenas foram contaminados por doenças trazidas do Velho Mundo, né, ou seja, da Europa, foram escravizados e também assassinados pelos europeus, né? Triste história, infelizmente. E, infelizmente, até hoje o nosso povo indígena ainda sofre com preconceito,
né, com doenças, com o roubo de suas terras e são ameaçados de extinção até hoje, tá, gente? E assim encerramos, né, o livro de história. Na próxima aula nós já iniciamos com o volume 2. Vitória para nós, né, gente? Graças a Deus, em meio a essa pandemia, nós estamos conseguindo seguir em frente, estudando. E vocês não deixem de estudar, viu? Levem a sério essas aulas virtuais, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Tchau!